Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Administrar os recursos financeiros é uma tarefa que a grande maioria das pessoas não prioriza. Alguns pensam porque ter pouco demais não precisam. Outros acreditam que tem o suficiente e nunca irá faltar. Mas e você? Como você tem pensado em administrar os seus recursos? Tem sido um bom mordomo, administrado da forma correta? Ou tem sido negligente, colocando a sua vida e a vida da sua família em risco? É sobre isso que nós iremos conversar essa noite. Estamos iniciando o programa Edificando Famílias pela Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba. E eu convido você a estar conosco nessa noite. Quero te lembrar para que você compartilhe o link desse programa com seus amigos, na sua rede de contato, nas suas redes sociais, para que pessoas possam ser abençoadas por aquilo que Deus tem para nossas vidas no dia de hoje, na noite de hoje. Também te lembro, nós temos o nosso chat, você pode conversar com a gente, mandar alguma pergunta ou fazer algum comentário que seja muito bom e produtivo para nós. E hoje nós estamos aqui com um casal de pastores muito top. Os dois são pastores da Igreja do Nazareno Central de Atibaia, pastor Brian Hipp e pastora Agatha Hipp. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui no nosso programa nessa noite e que Deus possa usar a vida de vocês. Boa noite, Brian, boa noite, Agatha. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite e estar falando sobre esse tema que é um tema tão importante, né? Hoje nós vamos falar sobre finanças e família. Muito importante. Nós sabemos que muitas causas de divórcios, muitos lares são desfeitos por causa de questões financeiras. E nós achamos muito importante você estar atento com a gente nessa noite. No contexto mundial, o sucesso é medido por aquilo que você tem. Na economia de Deus, o sucesso é medido aonde está o seu coração. Quando você alinha suas crenças com a verdade bíblica, os comportamentos certos seguirão a sua vida. Sabemos que o dinheiro faz parte da nossa vida e é algo bom e necessário, mas não pode ser o centro dela. Portanto, é necessário ter um planejamento financeiro e que permita atingir metas e objetivos que você tem para a sua vida. O grande problema, o grande desafio que nós temos hoje, na verdade, é que muitas pessoas não acham essencial fazer um controle financeiro, se preocuparem com a questão de organizar a sua vida financeira. E não dão importância para isso, levam de qualquer forma e só se preocupam com isso quando tem alguma consequência. Esse é o grande problema. E aí quando algo inesperado ocorre e acontece, aí eles começam a se preocupar ou tentam dar um jeito. Ou alguma coisa muito frustrante ocorre na vida das pessoas que não têm planejamento. Eles querem algo no futuro, mas como não planejaram, fica difícil de realizar. Pastor Brian, sabendo dessa história, da questão de organização financeira, do trabalho que as pessoas têm que ter, o cuidado, né? Dentro no contexto do Brasil, como que as pessoas veem, como que é o cenário nosso, Brasil ou mundial, no questão de organização financeira, a questão financeira de uma forma geral? Perfeito. Aliás, talvez você agora, eu quero compartilhar alguns dados de um panorama. Como é que finanças se comporta dentro das nossas famílias, famílias brasileiras, e você talvez se identifique um pouco com isso, percebendo assim, eu tô dentro disso que está sendo compartilhado. Sabia que um dos grandes desafios é que 60% das pessoas, na verdade, não querem falar sobre o tema, não querem compartilhar quanto ganham, não querem compartilhar as dificuldades que estão enfrentando. Quando falam sobre dinheiro, a única coisa que eles realmente têm interesse em falar é sobre os prazeres que o dinheiro está trazendo para eles. E a gente vê isso, né, até nas postagens que acabam sendo feitas, onde eu estou, onde que eu estou comprando, o que eu estou comendo, o que eu estou... E isso a gente quer falar. Mas sobre realmente o dinheiro, o desafio que ele é, não queremos falar. Até porque estudos demonstram que 49% das pessoas brasileiras pensam o seguinte: quando eu penso sobre dinheiro, me gera estresse, me gera tristeza, traz um desconforto para a minha vida. Aliás, eu separei com os dados que eu queria compartilhar para que entendamos a importância desse assunto no momento que estamos vivendo. O Covid tem impactado a nossa área financeira e as nossas famílias. 45% das pessoas se encontram ou dizem que estão numa situação financeira pior do que estavam antes da pandemia.
A maioria deles, quase 90%, dizem que não conseguiram realizar os projetos que eles tinham colocado para 2020 e estão bastante preocupados sobre 2021, pensando que talvez não vão ter recurso, não vão ter emprego, não vão ter condição de talvez atingir esses objetivos agora para 2021. O endividamento é um problema. Nós vimos que 25%, 1 em 4 brasileiros, estão com contas em atraso em algum momento. Deixaram de pagar uma conta na data necessária para que realmente pudessem cobrir outras despesas. Outros sofrem de questões emocionais. 8 em cada 10 brasileiros que estão endividados dizem que perceberam que isso impactou suas emoções. Talvez você que está assistindo possa se identificar com isso e esteja dizendo, é verdade. Eu passei por momentos de depressão, ansiedade, tristeza, devido a algum endividamento e o sentimento que perdi a autonomia nesse processo. Agora, tudo isso, para trazer nesse tema, ainda o que vamos identificar é famílias que não fazem orçamento. Quase metade das famílias brasileiras não tem orçamento nenhum. E daquelas que têm, é aquele orçamento algumas vezes escrito no caderno, sabe? Onde anotou algumas despesas ou outras, mas não é um orçamento realmente feito para ter esse controle que você estava falando, que precisa, algumas vezes, nós nos preocuparmos um pouquinho mais. Então, são alguns dados que nós identificamos. 40% dos brasileiros não poupam. Por quê? Desses grupos, a grande maioria diz não está sobrando no final do mês. Eu estou tentando sobreviver nesse momento. Do outro lado, tem uns 10% aí que não poupam porque estão vivendo a ideia de que, melhor viver hoje porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Então... São opostos. Exatamente. Estão vivendo esse lado das duas coisas. A gente costuma dizer, aquele que tem a miopia, que não consegue ver o futuro, só vive para o hoje, e a hipermetropia, aquele que não consegue viver hoje, está sempre preocupado com o futuro lá, muito distante, né? E aí, como é que a gente acha esse equilíbrio? Então, esse é o cenário, o panorama que estamos vivendo. É um assunto muito relevante e quando comparado com outros países do mundo, não é que o brasileiro não saiba o que tem que fazer. Porque comparado com outros países, a educação financeira, embora tenha muito para caminhar para frente, ainda está à frente de muitos países. Mas o grande, onde pega mesmo é a disciplina. É pensar assim, eu sei que eu deveria estar controlando, mas não necessariamente quero implementar os passos para fazer esse controle. Então... Uma vez que começa a controlar, tem que sistematicamente fazer o controle, né? Senão as coisas acabam não funcionando corretamente como deveria. Acredito eu, né? Acredito que por isso a dificuldade das pessoas se engajarem nisso, né? Muitas vezes ela pode até começar e de repente desistir no meio do caminho. Mas hoje o senhor vai dar algumas dicas para eles aqui para poder engajar e levar adiante aqui, ó. Pensando em dinheiro, pastor Brian, pastora Agatha, quais as armadilhas que mais pegam as pessoas? Eu acho que uma das grandes é pensar em dinheiro como fim e não como meio. É esquecer que o dinheiro ele está ali como uma ferramenta para a gente atingir outros objetivos que são mais importantes e algumas vezes uma das grandes armadilhas é que a gente acaba se vendo trabalhando por dinheiro. Mas por que você precisa de dinheiro? Não sabemos exatamente, mas precisamos de mais. Então um dos grandes desafios é inverter isso, entender. Dinheiro ele é um meio, ele não é o fim. Um outro para nós que somos cristãos, eu diria, fundamental, é esquecermos que dinheiro em nossa mão é, na verdade, o nosso papel é de mordomo, não de dono. E como mordomo, então, nós temos uma responsabilidade para prestar, não pelo aquilo que a gente deixa na oferta, no dízimo, mas nós temos uma responsabilidade com todo o recurso. E essa é uma grande armadilha. Um sentimento de que, de repente, o que sobra na minha mão é meu e eu não presto conta para ninguém, né? Então, são duas grandes armadilhas que eu vejo. E a terceira é pessoas que estão financiando o seu padrão de vida com dívida em vez de investimento. Não se planejam. Então, querem alguma coisa, pensam, eu vou me endividar para que eu possa ter isso. Em vez de querer, planejar e aí comprar lá na frente quando tiver condição de comprar. Então, essas são 3 armadilhas, tem outras, né? Mas numa sociedade consumista, eu acho que essa terceira, quando a gente vai olhar um balanço patrimonial muitas vezes de pessoas, a gente vai perceber que os ativos ali, aqueles bens que tem,
são menores do que as dívidas que tem. E aí você percebe, essa pessoa está financiando a vida com dívida e pagando muitos juros por isso daí. Então essa é uma grande armadilha. Uma boa parte do nosso dinheiro acaba sendo para pagar juros para bancos, para outras instituições. Uma forma bem clara para as pessoas entenderem isso aí é a questão de comprar um carro financiado, por exemplo, né? Você vai pagando, de repente você não tem mais condição de pagar, o banco acaba retirando o carro da pessoa e, na verdade, ela fica sem capital nenhum, né? Porque o que ela devia ou o que ela pagou no carro, na verdade, não tem valor nenhum, não ficou valor residual nenhum. Ela estava financiando um estilo de vida, um carro, por exemplo, né? E aí o senhor está falando de uma forma mais abrangente, né? Que as pessoas financiam todo o seu estilo de vida e tentam custear isso de uma forma enganosa, né? É isso que eu consegui entender. E muito interessante também que o senhor falou a respeito do cristão, né? Ele entrega o dízimo, acho que a parte dele já fez, o restante posso fazer como eu bem gostaria, mas na verdade, como o senhor disse, nós somos mordomos de Deus, gente. Nós temos que administrar tudo que Deus coloca em nossas mãos de forma correta. Isso, questão financeira, como o pastor Brian disse, e todas as áreas, seus filhos, a sua casa, o seu trabalho, você é um mordomo daquilo que Deus colocou na tua mão. Então, trabalhe como um mordomo fiel. Você que é cristão sabe o que eu estou dizendo, e você que não é e está nos acompanhando, entenda os conceitos que estão sendo falados hoje aqui nessa noite. Como a família aqui, pode fazer um controle das finanças sem grandes conflitos. Controle financeiro dá conflito. Às vezes um quer, outro não quer, um quer gastar aqui, outro ali. Sem ter esses grandes conflitos entre marido e esposa, pais e filhos, ou às vezes quando é um pouco estendido, com sogra, pai, mãe ali, como fazer um controle financeiro ou um planejamento financeiro sem que haja esses conflitos que muitas vezes ocorrem. Então as pessoas falam, para não ter conflito eu não vou fazer. Mas qual é a forma correta, pastor Brian? Eu vou passar essa daí para a minha esposa, deixar ela responder essa daí. Boa noite, a paz, a alegria estar aqui. Eu acho que em todo tema que a gente aborda de família, a gente precisa pensar a princípio que não existe uma fórmula única, né? Cada família tem seu estilo, suas características, sua forma de comunicação. Então, eu diria assim, em primeiro lugar, a transparência entre o casal e também aos filhos, porque a gente vê muitas vezes os pais escondendo até dos filhos a realidade financeira. Não quero que meu filho saiba que a gente está passando por uma dificuldade, e daí acaba vivendo uma ilusão, né? Então, eu acho que é preciso muita consciência do que a família tem, e essa consciência de que tudo pertence ao Senhor. Então 100% do nosso dinheiro, do nosso tempo pertence ao Senhor. Eu acredito na busca familiar da direção de Deus sobre como os recursos devem ser usados, e uma consciência de que o objetivo maior da vida não é acumular bens, e rever o que realmente traz alegria e prazer, né? A gente costuma dizer que de verdade não é o que você consegue comprar, consegue ter, que vai trazer a felicidade. Mas a escassez traz angústia. Então, quando você não está conseguindo pagar as contas básicas, né? Se você não tem um lugar para morar que te traz segurança, se você não tem condição de cobrir a alimentação da sua família com tranquilidade, se você se vê incapaz de oferecer alguma forma de educação e cuidado médico à sua família, isso traz angústia. Então, isso tem que ser prioridade, né? Então a família tem que ser muito transparente sobre o que é essencial, o que é supérfluo, e saber até onde chega, né? Os filhos têm que saber que tem coisa que o pai e a mãe não podem comprar. Eu confesso uma coisa que muitas vezes me dá tristeza quando eu escuto as pessoas falarem, assim, alguém que teve uma infância humilde e consegue um bom trabalho, ele diz assim, eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive. Eu falo, como assim? Né? Você é um infeliz porque você não teve tudo na sua infância. É bom não poder ter algumas coisas, né? Às vezes a gente estraga os filhos quando quer dar esse tudo que eu não tive, né? Então eu acho, especialmente como cristãos, a gente tem que combater esses valores excessivamente capitalistas, consumistas, mostrar o que realmente é valioso, né, da família cultivar e buscar, e viver dentro
do orçamento, né? É isso que a gente tem, é isso que a gente pode comprar. Eu acrescentaria só a isso a clareza, como a Agatha colocou, com a família e ter objetivos de vida. Que eles saibam, nos próximos 5 anos, é isso que a gente está tentando fazer. Os 10, a gente quer que você vá para uma faculdade, filho. A gente quer isso. Então, algumas vezes há uma pressão de, pai, o carro tá velho, meus amigos, todas as famílias de carro novo. Sim, mas a gente colocou um outro objetivo como prioridade, né? Não comprar uma casa nova, um carro, ou fazer uma viagem para um lugar. A gente tem outros objetivos. Quando tem essa clareza, não é só importante para os filhos, mas outros que influenciam sogro, sogra, pai, mãe, né? Que também algumas vezes querem trazer os sonhos deles para dentro desse projeto e que é importante, mas você precisa ter claro quais são os objetivos de vida para algumas vezes colocar limites e dizer, não, a gente não vai fazer isso, não vai fazer aquilo porque estamos alçando uma outra coisa, né? Então acho que isso ajuda também quando todos têm clareza sobre isso daí. Aí puxando o gancho, né? Vocês teriam assim, algum princípios básicos para que tenha esse bom controle financeiro? Poderia dar alguma dica, alguma... Eu costumo focar em 5 princípios básicos, né? Então o primeiro deles é impressionante, assim, porque vai falar e é óbvio, mas como é difícil de praticar. E é esse: gaste menos do que você ganha. Gaste menos do que você ganha. Aquilo que eu estava falando mais cedo, né? Sobre financiar o seu padrão de vida com dívida. Quantos estão fazendo isso? E pagam juros altos com isso. Então, o primeiro princípio precisamos ter, quando a gente pensa em orçamento, um orçamento superavitário. Não temos bons exemplos disso, né? Nem o nosso governo não dá um bom exemplo nisso, né? Aliás, esse é um princípio que serve para qualquer lar e qualquer organização. Gaste menos que você ganhe. Eu li uma vez uma frase assim, num livro, na verdade, né, que diz, na verdade, o importante não é o quanto você ganha, é como você gasta aquilo que você ganha. Essa que faz toda a diferença, não é verdade? E sempre, como a Agatha colocou, a gente tem que tomar um cuidado, porque tem gente que está ganhando pouco mesmo. E talvez até por uma questão de sociedade desigual e injustiça. Então, não é assim dizer que não tem gente que está vivendo no aperto mesmo, né? Mas muitos não é uma questão de quanto estão ganhando, mas sim a falta de controle, né? Então, o segundo princípio seria o quê? Evite dívida. Não financie a sua vida com dívida. Tente sempre planejar. Eu quero fazer isso daqui a 1 ano. Comece a guardar uma parte hoje, para que você possa ter daqui a 1 ano. Então, esses são 2 princípios importantes. Terceiro, vai desvincular um pouco desses, mas eu tenho vindo a acreditar que é fundamental. Precisamos ter um princípio de ser pessoas generosas. Isso não é só por causa dos nossos valores cristãos. Nossos valores cristãos nos ensinam isso. Mas, de forma geral, o dinheiro, ele vai cada vez mais nos aprisionando. E uma das formas de nós mostrarmos que a gente ainda é patrão e não servo do dinheiro é ser uma pessoa generosa. É ter uma condição de dizer, a minha mão ela é aberta. Eu não sou imprudente, mas eu também aprendi a compartilhar. Então, a generosidade é um outro importante. Mais 2 só. Quarto, importante. A generosidade é um princípio bíblico ainda, né? Sim, que tá ali a semana passada a gente estava conversando sobre provérbios e a gente falou exatamente isso, de ser generoso para que você realmente tenha a sua contrapartida da sua vida também, né? Não só você querer ter, mas contribuir com as pessoas, com aqueles que necessitam também, né? Sim, não, com certeza. Quando eu digo não somente por causa dos valores cristãos, que algumas vezes falam, é porque você é cristão que você deveria... Eu falo para todo mundo, eu falo com muita gente que não é cristão, eu falo, generosidade é uma coisa que você tem que praticar independente, né? Mas nós, como cristãos, somos ensinados isso, né? E a gente tem um exemplo ali da igreja de Macedônia, em 2 Coríntios capítulo 8, que vai dizer, graça veio de Deus sobre a vida da pessoa, e por causa da graça de Deus, eles, mesmo numa extrema pobreza, eles transbordaram em rica generosidade, né? Um autor que eu gosto muito, o Randy Alcorn, ele diz o seguinte, tem uma frase fantástica, ele diz o seguinte: a graça é o relâmpago de Deus sobre a nossa vida. A generosidade é o trovão. É o que as pessoas percebem. Então, quando a generosidade é praticada, é o som que todo mundo vê. Então, na nossa vida, Deus traz relâmpago, graça sobre a nossa vida. Mas o que Ele quer que a gente faça? Trovão com isso. Que a gente, então, seja pessoas generosas, né?
O quarto princípio é trabalhe com margem, né? Nós precisamos, então, ter um fundo de reserva. Isso é muito importante. Então, nós não podemos viver no limite, com liquidez. Uma das coisas que na pandemia os brasileiros descobriram, como a volta do mundo, mas o brasileiro descobriu que ele não tinha uma reserva, complicou muito. E aqueles que estavam investindo em investimentos de longo prazo também descobriram, eu tenho dinheiro lá e eu não consigo acessar esse dinheiro. Nós precisamos ter uma reserva para emergências, né? E finalmente precisamos fazer objetivos de longo prazo. O objetivo de longo prazo, quando eu digo longo prazo, é para cima de 12 meses, 5 anos, 10 anos. O que ele nos traz? Ele nos lembra, na hora da tentação daquele gasto hoje, tá sobrando na conta, dá para ir comprar. Quando eu tenho um objetivo de longo prazo, eu penso, mas eu ainda não atingi aquele objetivo. Então eu vou me segurar. É você mesmo se impor limites, não é assim, eu não tenho condição. Porque o problema é quando a gente tem condição hoje de gastar, se a gente não tem um objetivo de longo prazo, a gente gasta hoje. Mas os nossos, a longo prazo, a gente não consegue coisa. Então, esses 5 princípios, né? Gaste menos do que ganha, evite dívidas, seja generoso, tenha uma reserva e objetivos de longo prazo. São fundamentais para que a gente possa ter um controle financeiro. Você que está acompanhando com a gente, você anotou os 5 princípios que o pastor Brian disse para nós aqui? Anote que isso vai fazer diferença em sua vida, com certeza. Pastor Brian, só uma dica, assim, se for objetivo a longo prazo, às vezes as pessoas não conseguem entender o que seria isso. Dá um exemplo bem fácil das pessoas entenderem o que seria um objetivo a longo prazo. Bem, o objetivo de mais longo prazo, que com certeza todo mundo quando ouvir vai falar, eu entendi agora, é a aposentadoria. Todos nós pensamos sobre como é que vai ser na aposentadoria, né? Esse é o de mais longo prazo. Para alguns, talvez nem tanto, está chegando perto, né? Mas outros objetivos são, por exemplo, a compra de uma casa, pagar uma faculdade, queremos fazer uma viagem, queremos investir em algum projeto específico, a troca de um carro. São todos objetivos assim que a maioria de nós colocamos em algum momento. Fazer uma faculdade para você, não somente para os filhos, mas eu queria fazer uma outra faculdade, uma mestrado. São objetivos que a gente não vai colocando. São coisas que, quando a gente fala objetivo de longo prazo, não vou ter que pagar por isso nos próximos 30 dias, talvez nem 6 meses, 1 ano. Mas eu deveria começar a guardar dinheiro para que quando eu tiver que pagar, eu pago à vista, ou eu invisto esse dinheiro para que eu rende juros nesse tempo e pague menos lá na frente. É isso. Entenderam, né? Então, siga essa dica do pastor Brian aqui que vai mudar muito a sua vida. Pastor, ou pastor, não sei que vai responder essa para nós aqui. Ó. Vocês acham que o materialismo, o consumo desenfreado, o consumo assim de uma forma desordenada, é mais problemático nos dias de hoje do que quando vocês eram crianças e quando eram menores? Ou não? O que vocês acham dessa situação? Eu acho que com certeza. A gente tem a questão da tecnologia, o acesso à informação e o conhecimento de muitas opções cada vez mais fáceis, né? Hoje em dia você não precisa sair de casa para comprar nada, pelo contrário, né? Muita gente está sendo estimulada, né? As minhas filhas aprenderam isso, elas ficam todo dia vendo roupa na internet. E daí, a gente, na psicologia, eles trabalham um conceito de felicidade relativa, que parece que a gente está sempre se comparando com o outro. Então, se ninguém tem carro na sua rua e você tem lá seu Fusquinha, você está feliz com o seu Fusquinha, né? Você é o único que tem carro naquela rua. Mas aí se um vizinho compra um carro um pouco mais moderno, aquele seu Fusquinha que parecia tão suficiente, já parece meio, né, antigo. Então agora você não está tão feliz com aquilo que você tem, porque você está comparando o que você tem com o outro. E como está todo mundo postando a vida, né, nas redes sociais, às vezes com muita imaginação, né? Não tem tanta alegria e felicidade, mas posta como se tivesse, né? O sentimento de quem vê a riqueza, o sucesso, a alegria do outro é que eu também preciso daquilo. Então, o que o outro tem começa a parecer essencial para mim. O que talvez se eu não tivesse visto, eu jamais teria pensado em ter a mesma coisa, né?
Então, eu acho que esse excesso de visibilidade da vida alheia e essa comparação que as pessoas sempre fazem vão estimulando novos desejos. A gente tem 3 filhos adolescentes e tem aquela eterna, né, frase, mas todo mundo tem, né? Então, se todo mundo tem, eu também tenho que ter. Mas aí, né, os pais falam também aquela resposta bem conhecida, você não é todo mundo, né? Mas vamos nos olhar também, porque os filhos também estão nos observando, né? E o consumismo está em todas as gerações. Então, eu acredito que está mais difícil hoje, porque quando eu era pequena, a gente tinha TV com 5 canais, né? Telefone era um bem adquirido. Uma ligação telefônica, né? A gente tirava do gancho e ficava esperando da linha. Eu até hoje tenho um pouco disso. Eu ponho o telefone no ouvido e espero um pouquinho. Falo, não, mas peraí, não precisa mais, né? Mas eu cresci assim. E essa juventude, tudo é instantâneo, e vê tudo, e sabe tudo. Então, tem muito estímulo. E eu acho que essa é uma luta que a família cristã deve comprar. Porque a gente não pode se ocupar tanto com esse desejo, né, pelos bens materiais, pelas coisas que a traça vai comer, né, que a ferrugem vai corroer. Não que a gente não possa desfrutar, né, mas tem que saber o limite, né, o limite da real felicidade. Eu não posso querer ter uma coisa porque o meu vizinho tem, mas porque aquilo realmente vai me preencher, vai trazer um nível de prazer e alegria. Mas daí, se logo que eu compro aquilo, alguém compra uma coisa melhor e eu já não estou mais satisfeito com aquilo que eu tenho, é um ciclo viciante, né? E a generosidade ajuda a combater isso também. E eu vejo assim também que somos nós que acabamos sendo o culpado. Porque na nossa época, quando a gente era criança, os nossos pais iam até a loja, compravam roupa, e trazia, você tinha que ficar feliz, a gente ficava feliz com aquela roupinha. Hoje não, hoje os pais levam os filhos até a loja, faz os filhos escolher, né? Então isso eu falo assim que nós somos culpados por isso, né? Essa questão de quando você leva, não fica só naquela peça. Você foi com a intenção de comprar, por exemplo, um conjuntinho. Mamãe, gostei disso. Papai, gostei disso. Aí já vai, compra um sapatinho, compra um vestidinho. Se é menino, já compra, né, um boné. E assim vai indo, né? E eles vão crescendo já, assim, tendo esse comportamento, né? Então, eu posso, né? Eles não ficam naquele... será que meus pais podem comprar, né? E lá em casa, a gente sempre ensinou para as nossas filhas, desde pequena, né? E quando acho que elas tinham mais ou menos uns 8 para 9 anos, ele fez uma poupança, né? Foi lá, levou elas até o banco, sentou elas em frente ao gerente, fez um cartãozinho para cada uma, né? Elas ficaram todas, nossa, uma alegria assim, né? Imensa. E aí elas podem passar débito esse cartão, né? E aí ele colocava um pouquinho de dinheiro para cada uma e falava, vocês vão passar. Aí ele tirava o extrato e ele ia mostrando, ó, filha, é assim, assim. Pergunta hoje se elas querem usar o cartãozinho delas, né? Porque elas sabem que é um dinheiro que está saindo da conta que acaba, né? Ela zera, né? Então acho que é importante a gente passar esse princípio para os filhos, né? Para eles saberem, para depois lá na frente eles não sofrerem, né? E essa questão tem muita diferença, a gente vê da nossa época de criação para as de hoje, né? Hoje é tudo muito mais fácil, como você falou. Muito mais rápido, a gente vê, as crianças vê hoje no computador, gostei disso, aí faz o pedido hoje, amanhã já está em casa, né? Então é muito rápido, né? E não vê o dinheiro, né, que está pagando com o cartão. Mas é muito legal esse exemplo que vocês deram, porque elas acompanhavam a diminuição dos números, né? Tá acabando. E a gente sempre trabalha essa ideia. Dinheiro acaba, não importa quanto você tenha. A gente conhece histórias de milionários que morreram devendo. Então, e a criança aprende isso. Mas esse mundo, né, tecnológico, às vezes passa a ideia, quantas crianças não falam, passa o cartão, como se passar o cartão fosse uma acessibilidade infinita a recursos, e não é. Tem hora que o dinheiro acaba, né? Tem hora que é passar o cartão e não vai passar. Negado.
Existe muita sabedoria na palavra de Deus. Nós sabemos disso aí, nós cremos nisso, né? E qual a sabedoria sobre padrão de vida que nós podemos extrair ou tirar da palavra de Deus, da Bíblia? Eu vejo 3 princípios e estão todas na carta de 1 Timóteo. Lógico que esses mesmos princípios aparecem em muitos lugares na Bíblia, mas é interessante que numa carta você encontra 3 coisas, né? E eu entendo que são escaladas de padrão de vida e patamares que Deus quer que a gente alcance quando a gente pensa sobre dinheiro. O primeiro deles é provisão, né? Então, até eu anotei aqui, 1 Timóteo 5,8, o que nos diz? Diz, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da própria família, negaram a fé. Então, existe um elemento de dinheiro que é para provisão, e nós temos a responsabilidade de entender, eu sou provedor. Então, e eu entendo que esse é o primeiro patamar. O dinheiro está ali para realmente a gente poder prover e cuidar daqueles que estão sob nossa responsabilidade. Você quer falar? Pastor Brian, só um minuto. Ó. Você que está em casa, aproveita para ir anotando os princípios que o pastor Brian está dizendo aqui. Ó. Como ele deu os 5 passos anteriores, agora os 5 princípios que a palavra de Deus diz aqui. Aproveita para anotar. Muito bem. Então, primeiro, provisão. 1 Timóteo 5:8. O segundo é contentamento. E também nós vemos isso em vários momentos na Bíblia. Mas está lá na primeira carta, 1 Timóteo 6:6-8. Contentamento. O que a palavra de Deus nos diz? No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Contentamento é o segundo princípio. Mas então, se eu tiver qualquer coisa mais do que alimento e comida, é pecado? Não deveria estar vivendo? Não, não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Mas se a gente depende dessas outras coisas para ter contentamento, então nosso coração já não está num lugar muito apropriado. Agora, tem um terceiro elemento, e eu gosto que está nessa mesma carta, porque daí não dá para falar, não, mas aí tirou de outro lugar para encaixar aqui. Tirou de outro contexto, né? Exatamente. Mas o terceiro é o quê? É satisfação. Realmente prazer. O dinheiro está ali para nos trazer, dentro de um contexto adequado, satisfação. E a gente encontra isso em 1 Timóteo 6:17. Ouça o que está dizendo. Ensine os ricos desse mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo que necessitamos. Para quê? Para nosso contentamento? Não. Para nossa satisfação. Deus se alegra de nos dar recursos e colocar em nossas mãos recursos para que a gente encontre satisfação nisso. Agora, o que a gente tem que se perguntar é, o que é satisfação? O que nos traz satisfação? E entender, aí é onde eu comecei uma empresa há 2 anos atrás, chamada O Suficiente, porque eu queria confrontar um conceito de que prosperidade é o que nós deveríamos estar buscando. Por quê? Porque se a gente pensar em satisfação e a nossa busca é prosperidade, por definição, o latim nos diz que prosperidade é desejar aquilo que você ainda não tem. Logo, aquilo que eu tenho eu não desejo mais. Eu dou sempre esse exemplo, né? Estou casado com a Agatha. Antes de eu casar com a Agatha, eu desejava casar com a Agatha. Eu não desejo mais casar com a Agatha. Eu desejo permanecer casado. Mas eu não desejo mais casar, porque eu já estou casado. Se a gente entender prosperidade como desejar aquilo que nós não temos, ele sempre estará na nossa frente e nós nunca seremos satisfeitos. Eu preciso de prosperidade, eu preciso de mais, preciso de mais. Agora, quando a gente trabalha a ideia de suficiência, o que é o suficiente para eu estar satisfeito? A palavra suficiência no latim, ela diz o seguinte, alcançar aquilo que é necessário para sua meta. Ela vem de 2 palavras que na essência diz isso. Então, ter o suficiente qual é o objetivo de vida? É esse. O que eu preciso para atingir esse objetivo de vida? É esse. Então, algumas vezes a gente pensa, mas será que contentamento é nos acomodar? Não. Se a gente tem estabelecido objetivos de vida que Deus tem colocado em nosso coração, jamais iremos nos acomodar. Sempre será. Alcançamos aquilo pelo qual temos confiança que Deus nos colocou aqui. Então, satisfação, a gente só tem que tomar cuidado. Se a gente atribuir satisfação à prosperidade, nós nunca seremos satisfeitos. Mas se nós atribuirmos satisfação a ter suficiente para aquilo que eu entendo que é o meu objetivo de vida, o que eu tenho que estar buscando,
então eu encontro satisfação. Porque Deus é aquele que se alegra em nos dar de forma rica e generosamente aquilo que trará para nós satisfação. Então, são esses três. Primeiro, provisão. Segundo, contentamento. E terceiro, satisfação. Deus quer que você esteja satisfeito. Para ser satisfeito, é preciso saber o que eu desejo. Assim, o que eu desejo, não, o que eu almejo, o que eu busco, o que eu planejo. Então, as pessoas têm que planejar, sonhar, né? Colocar isso diante de Deus, né? E buscar isso, trabalhar em busca disso, para que tenha satisfação. Porque se ela não souber ou não sonhar, ela vai buscar a prosperidade, mas sem saber realmente o que ela quer. Aí vai ser uma busca sem fim, né? É isso que vai ocorrer na vida da pessoa, pelo que eu consegui captar da mensagem do senhor aqui, pastor. É isso aí, né? É evitar aquilo que mais é sempre melhor. Tá? Nem sempre mais é melhor. O que tem um livro que eu gosto muito, Walden, um autor chamado Thoreau, que ele vai nos lembrar que, na verdade, a busca de qualquer coisa tem um custo, e o custo que ele exige de nós é tempo da nossa vida. Então, nós precisamos entender o seguinte, que quando eu estou correndo atrás de dinheiro, quando eu estou correndo atrás de um objetivo, o recurso com valor intrínseco é minha vida. E Deus me deu essa vida. E que se eu desperdiçar minha vida correndo atrás de uma coisa que não vai me trazer a satisfação que Deus quer me dar, eu desperdiço a minha vida. Então, eu tenho que ter esses objetivos claros, que é aquele quinto princípio, né? Que quando eu dei os 5, o quinto era o quê? Objetivos de vida. E nós, como cristãos, onde é que nós vamos buscar isso? Aí nós precisamos estar orando, precisamos estar buscando de Deus. Quais são os objetivos que o Senhor tem para a minha vida? E não confiar sempre no nosso coração, né? Porque o coração do homem é enganoso. Aí vai bem aquilo que Salomão disse há muito tempo atrás, né? É correr atrás do vento. Pastor, essa aqui eu fiquei até... gostaria muito de entender o que o senhor vai dizer nessa pergunta aqui, ó. O que o senhor acha que Jesus quis dizer quando falou? Ajunte os seus tesouros nos céus. Que eu só tenho que me preocupar com os céus? É isso? É nesse ponto de vista? Como que a gente vai conseguir entender melhor essa frase aqui? Esse versículo ele é muito importante, né? E eu vou começar de forma prática trazendo a seguinte reflexão. Vamos dizer que você decida fazer um investimento, tá? Então, aliás, é o que que você vê muito vídeo por aí, aprenda a investir, investe aqui, investe ali, né? Renda fixa, renda variável, que investir. Mas vamos para um exemplo mais simples. Vamos pensar numa empresa que você decida investir. Eu não vou dar nenhum número de empresa aqui, mas você vai lá e você compra uma ação dessa empresa. Tá? Você comprou uma ação, 10 ações, 100 ações, o que seja. Um valor que seja importante para você, que você gastou em comprando ações dessa empresa que você acredita. Amanhã ou depois, quando surge o nome dessa empresa no jornal, você lê aquela notícia de forma diferente. Por quê? Porque você investiu dinheiro naquela empresa. Então, quando diz aqui, ajunte tesouros no céu, o contexto desse texto diz o seguinte, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Dinheiro é uma questão do coração. E quando a gente, então, pensa novamente no exemplo de uma empresa, meu coração começa a estar ali. Eu leio diferente. Se eu não tivesse dinheiro investido, eu lia a notícia, acho interessante, passo adiante e vou ler outra notícia. Mas meu dinheiro está lá agora. Então, quando Jesus fala, junte tesouros no céu, eu entendo que Jesus está dizendo o seguinte, esteja colocando o seu dinheiro em coisas que têm valor eterno. Porque se você não estiver colocando o seu dinheiro em coisas que têm valor eterno, você está cada vez mais preocupado com o que fica aqui nesse mundo, né? Então eu ouço pessoas dizer assim, eu queria tanto me envolver mais em missões, eu queria pensar mais sobre missões, eu queria que isso fosse mais presente na minha vida. Eu digo para eles, faz o seguinte, começa a investir em missões então, faz uma oferta missionária, investe em uma pessoa, porque daí se você colocar seu dinheiro lá, você vai se preocupar mais com missões, né? Tem um não cristão, um livro muito que eu gosto, chamado Valor da Manhã, Eduardo Gianetti. Olha a frase que ele coloca, quero ler para vocês. Ele diz assim, quem ousaria supor que os homens, algum dia, deixariam de oferecer o excedente aos seus deuses e fariam da própria geração de excedentes cada vez maiores o seu novo Deus? Ele está dizendo aqui o seguinte, quem imaginaria que um dia a gente pararia de oferecer a Deus, no nosso caso como cristãos,
Deus, Jeová, aquilo, não o nosso excedente, mas aquilo que a gente é de Deus. Ele está aqui falando sobre excedente, está dizendo, mas na nossa geração, o que a gente está vivendo? Nós temos tornado os nossos deuses amontoar dinheiro. É o que Jesus está falando. Não amontoe para vocês tesouros na terra. Eduardo Janetti, um não cristão, está dizendo assim, vivemos numa sociedade que o Deus das pessoas tem se tornado amontoar mais dinheiro. Guardar mais, sempre preocupado com o futuro, né? Até, em alguns momentos, tem dinheiro para 3, 4 gerações para frente. Está amontoado. Né? Então, quando eu olho para isso aqui, Jesus está dizendo o seguinte, dinheiro é uma questão do coração. Você quer que seu coração esteja no lugar certo? Então, coloque seu dinheiro no lugar certo. Porque o coração segue o dinheiro. Você quer o seu dinheiro envolvido em coisas de Deus? Invista em coisas de Deus. E o seu coração vai para lá. É isso que eu entendo. Amém. Dinheiro é uma questão espiritual, né? Muitas vezes a gente trata o dinheiro assim como se não fosse, dinheiro não é espiritual, não. Dinheiro é espiritual e faz muita diferença na nossa vida, nas decisões que nós tomamos na vida. Que nós muitas vezes tomamos decisões boas porque nosso coração está bem centrado em Cristo, nos princípios, naquilo que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes, quando as pessoas têm o coração longe de Deus, as decisões acabam sendo cruéis, ruins, eles acabam às vezes sofrendo e às vezes famílias, pessoas que convivem acabam sofrendo por decisões erradas, por colocar o coração no local errado. Pastor, você falou uma questão aqui sobre esses investimentos. É uma coisa um pouquinho fora, nós estávamos conversando aqui, mas queria saber a opinião do senhor nesse ponto, porque realmente na internet hoje, vídeo, YouTube, a gente vê muita gente oferecendo, né, como se fosse, entre aspas, mágica e fácil, investir e ter lucro rápido. Isso é real? Isso aí é bom ficar um pouco atento para não cair nas ciladas do inimigo, vamos dizer assim. Pois é, me incomoda bastante algumas dessas propagandas que eu vejo, porque eu percebo assim, eu costumo dizer que assim, muito mais importante do que aonde você vai investir é por que você está investindo, né? E qual é a sua qualidade como investidor, né? Então, por exemplo, me pergunta assim, está valendo a pena agora colocar em renda fixa? Vale a pena comprar tesouro? Não vale a pena comprar tesouro, né? Ou eu deveria focar no variável? O que você vê para 2021? A minha resposta normalmente é o seguinte, na verdade você está investindo para quê? Qual que é o seu objetivo? Seu investimento é para daqui 6 meses? É para um objetivo de vida que você já traçou e vai ser daqui 5 anos? É algo que você vai fazer dentro do Brasil? Ou é alguma viagem para fora? Que talvez você deveria estar pensando em câmbio mais do que necessariamente quanto que vai valorizar o real nos próximos anos ou não. Então tem vários fatores. Todo mundo quer saber assim, como é que eu ganho? Estão preocupados com rentabilidade a maioria das vezes. E eu quero que eles pensem mais sobre propósito. Porque se você definir o propósito, você evita o risco da ganância. De pensar assim, eu preciso ganhar até o último centavo. E aí, quando você corre atrás da ganância, você se abre a risco. Investimento é 3 elementos, né? É risco, é tempo e rentabilidade. Se você se expõe totalmente à rentabilidade, eu preciso ganhar o máximo que eu puder, você aumenta o seu risco muito. Agora, se você definir um propósito específico, você consegue, com sabedoria, dizer, eu não preciso ter a maior rentabilidade do mercado, eu preciso ter essa rentabilidade. Então, eu vou investir dessa forma. Então, é menos o investimento e mais a qualidade do investidor, eu diria, em tomadas de decisões sobre investimentos. Entendi. Pastor, um conselho que o senhor daria, para a gente finalizar aqui, um conselho que o senhor daria para as pessoas que estão nos acompanhando, na questão de administrar os recursos, o coração de tudo aquilo que o senhor disse, ou algo que o senhor tinha a dizer ainda, que o senhor pode, nesse momento, assim, transmitir para as pessoas como um alento, como uma orientação, como algo que eles podem fazer e será útil para a vida deles e para a família, né? Que às vezes o pai acaba investindo errado, fazendo uma decisão errada e afeta todo o seu lar. Meu maior conselho, que sempre eu dou em curso, é você precisa saber onde está indo o seu dinheiro. E embora a gente acredite que saiba, a maioria das pessoas não tem clareza sobre seus comportamentos de gastos atuais. Então, a minha dica seria que a partir de amanhã,
todo mundo que está assistindo essa live, começasse uma prática durante os próximos dias que eu chamo de relatório de 30 dias. Que nos próximos 30 dias você anote cada centavo que você gasta em qualquer coisa. E que a sua família, todo mundo que está tomando dinheiro daquele mesmo pote, também faça isso. Então, se é casado, se tem filhos, e você dá dinheiro para os filhos, que não somente você dê uma nota de 20 mil reais na mão dos filhos, mas você fala, filho, você tem a obrigação de voltar para mim e falar onde você gastou esses 20 reais, porque eu estou fazendo um relatório. E durante 30 dias, anote tudo. Para que você possa, depois de 30 dias, voltar e identificar quanto eu estou gastando em cada categoria hoje. A maioria das pessoas não percebem qual é o que está saindo ali, dinheiro está sendo perdido em detalhes, mas que algumas vezes é um valor representativo do salário mensal. Então, essa é a minha primeira dica. A partir disso, você vai começar a ter visão de repente, onde você possa olhar e falar, eu nunca imaginei que eu gastava tanto nisso. E talvez você faça a seguinte decisão, eu vou fazer uma meta, eu vou reduzir. Nos próximos 6 meses, eu vou gastar menos nessa área. Nós fizemos isso. Quando precisamos, no momento específico da nossa vida, identificamos que gastávamos um absurdo em comida fora de casa. E só com esse controle conseguimos resolver dívida, conseguimos poupar dinheiro. Então, cada um vai saber onde é. Mas um relatório de 30 dias seria a minha principal dica. E a segunda, você pediu uma, mas a segunda é, entenda que toda decisão, para um cristão, toda decisão financeira é uma decisão espiritual. Eu não estou falando aqui sobre orar, sobre eu posso comprar um café ou não posso, não é isso. Mas entenda sempre que você é mordomo. Você não é dono. E que a sua mão sempre deveria estar aberta. Com a ideia de que em algum momento Deus tira, em outro momento Deus põe. Mas o dinheiro não é meu. Eu confio nele. E eu preciso ter uma vida consagrada diante dele, apresentando as minhas decisões financeiras diante do Senhor. Então, essa seria a minha segunda dica. Grande dica, pastor. Boa dica. Agora sim, pastora Ágata, antes da gente encerrar aqui, pastora Ágata, para você que não conhece, ela é escritora também, né? E eu gostaria que ela falasse um pouco do trabalho dela como escritora agora, aproveitar esse momento para instigar você que está nos acompanhando a verificar o trabalho, ler o livro da pastora e acompanhar. Eu sou uma estudiosa da cultura brasileira e eu acho que, como cristãos, nós temos sempre que confrontar a cultura com a nossa ética cristã. Então, eu escrevi um livro chamado Conflito de João Brasil. É uma ficção sobre um jovem que é cuidado por um homem bem-sucedido. Depois ele testemunha esse homem cometendo um crime e ele entra num conflito se ele deve ou não falar, né, testemunhar contra ele no tribunal, porque ele tem esse sentimento de gratidão, mas ele é consciente que houve algo que quebrou a lei. Então, é um livro que confronta essa questão de omissão, de sinceridade. E a cultura brasileira tem muito daquilo assim, a lei é para os de fora, né? Para os meus eu quero proteger. É uma situação, às vezes, até que a gente vê em famílias, né? Famílias omitindo problemas, acobertando erros e não resolvendo. Então, não é um livro oficialmente cristão, mas que eu coloco uma ética cristã permeando os relacionamentos para que a gente reflita sobre o comportamento da cultura brasileira. E agora, em maio, está sendo lançado meu segundo livro. Ele se chama A Voz do Povo e a Voz de Deus, que eu trago alguns provérbios populares para a gente ver se eles confirmam uma sabedoria bíblica ou se eles contradizem o que Jesus nos ensinaria. Então, são 20 capítulos que falam de temas sobre a importância do ouvir, a importância de se colocar no lugar do outro, a postura de alegria que Jesus quer que a gente tenha, tudo baseado em características que a gente identifica em Cristo. Esse livro está sendo lançado pela editora Mundo Cristão. Ele pode ser adquirido em qualquer site de livraria, na própria Mundo Cristão. E eu estou muito empolgada. Eu espero que realmente seja um recurso que inspire as pessoas a buscarem um comportamento mais como o de Cristo, né? Porque ele deixou o modelo essencial. E que a nossa felicidade seja relativa ao que Jesus mostrou que era real felicidade, não o que o mundo está querendo oferecer como felicidade, né? Então, a partir de maio, a gente já tem o livro disponível. Ele já está na pré-venda, você já consegue comprar, mas ele vai ser entregue no início de maio. Ok.
Eu queria agradecer ao pastor Brian, pastora Ágata, pela presença de vocês aqui hoje, essa noite com a gente, nosso programa. Com certeza, aquilo que vocês falaram, as informações que foram transmitidas, vai trazer efeito para o coração e para a administração das famílias que ouviram, né? Que Deus possa usar daquilo que vocês falaram hoje aqui, para que as pessoas possam mudar alguns comportamentos, aqueles que precisam mudar e sejam transformados e tenham uma vida mais correta e mais feliz, mais contente, né? Buscando a satisfação. Eu agradeço a presença de vocês e Deus abençoe a vida de vocês. Vocês continuem no ministério, no trabalho, ajudando pessoas, ajudando famílias, abençoando as pessoas que buscam ou que vocês conheçam. E você que nos acompanhou nessa noite, quero pedir a você que compartilhe o link desse programa com seus amigos, que você replique. Também quero te lembrar para você se inscrever no canal da igreja, ativar o sininho para que você receba as notificações de todas as atividades que nós temos aqui na igreja. Certamente a igreja tem algo a abençoar a sua vida, para abençoar a sua vida e sua família. Na próxima semana nós estaremos aqui novamente com o pastor Tiago Rick. Nós estaremos falando de filhos, famílias, comportamentos dos filhos dentro dos lares, questão de educação dentro dos lares. Nós vamos tratar um tema muito abrangente na questão de filho e família como um todo. E antes de você ir embora, nós queremos orar para que a bênção do Senhor esteja conosco e com você em sua casa. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor e agradecemos por estar na Tua presença nessa noite. Agradecemos pela presença do pastor Brian, pela pastora Ágata. E agradeço porque o Senhor trouxe palavras aos nossos corações. Que cada pessoa, cada família que acompanhou esse programa seja abençoada por Ti, Pai. Que dentro desses lares haja a provisão do Senhor, que haja o cuidado do Senhor, o amor do Senhor. Que as famílias possam ter a alegria e a paz do Senhor dentro das suas casas. Obrigado por essa noite preciosa que tivemos. E obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada família e cada um de nós também. É em nome de Jesus que nós oramos a Ti, Pai. Amém.